Ok. Olá, Gabriela. Bom, Ana Gabriela Ganzer, Gabi Ganzer. Gabi, como é que você quer que a gente te chame agora? Eu chamo de Pode Gabi ser de Ganzer. Gabi, pode ser de Gabi. Maravilha, então, Gabi, que é o nome da minha marca. show de bola. Então, Gabi, é um prazer ter você aqui com a gente na Inova Mate, né? A gente conversando um pouquinho sobre esse trabalho fantástico que você realizou, que você realiza. Nós nos conhecemos da forma bem engraçada, né? Depois é que a gente foi descobrir toda a questão que envolvia a gente com a Universidade de Passo Fundo. Né? Sim. E eu queria, antes de dar os spoilers sobre você, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que vão estar nos assistindo. Bom, eu me chamo Ana Gabriela, como a Ariana falou. Eu sou de Passo Fundo, né? Fiz a Faculdade de Engenharia de Alimentos na Universidade de Passo Fundo, né? E depois controle de qualidade, tecnologia de alimentos também na Universidade de Pós-Graduação. E depois ganhei o mundo, como se diz, né? Fui fazer, trabalhei em vários lugares, morei em vários locais, e sempre dentro da indústria. Depois de um tempo trabalhando na indústria, eu me descobri na cozinha também. E aí, em 2016, por conta de amigos e pessoas próximas, elas foram perguntando e pedindo para eu fazer e solicitando pratos, principalmente da comida inclusiva, né? A sem glúten, a sem lactose, a sem açúcar, sem sal. Eu fui fazendo e elaborando pratos, né? Aí, no ano de 2018, surgiu a pós-graduação da PUC, né, em gastronomia autoral, e eu fui fazer. E foi muito bom, eu aprendi muito. E daí, durante esse processo da gastronomia autoral, os chefes que estavam dando aula para a gente, eles sempre nos instigaram a procurar coisas que faziam parte da nossa vida, que faziam parte da nossa história, que faziam parte da nossa infância e etc, né? E dentro da minha família, o chimarrão, a erva mate, esteve sempre muito presente. A gente sempre fez roda de chimarrão, tomou chimarrão com avós, depois, os pais, e sempre a gente teve isso. E aí, como tu falaste, eu conheci o teu produto, né, através da universidade, e comecei a pesquisar mais sobre a linha Mate Quero, né? E aí fui desenvolver, tentar colocar ela em algum produto meu. E aí surgiu a linha Funcional Mate, que são bolos, né? E tem a kombucha também, usando como base, né? Os chás da linha Funcional Mate. Então, essa paixão pela gastronomia e essa paixão pelos produtos da nossa terra e da nossa região vieram e afloraram mais durante essa pós-graduação, né? Então, foi bem legal. Então, eu sou hoje engenheira de alimentos, né? Tenho pós-graduação em outras áreas também que não são da área de alimentos, mas na área de alimentos eu sou engenheira de alimentos e gastrônoma, né? E trabalho hoje nas duas frentes, na frente de qualidade de alimentos em uma empresa e na minha empresa desenvolvendo meus produtos, vendendo meus produtos e atuando na gastronomia funcional, né? Não, eu particularmente amei os seus bolos, né? Porque eu tive a felicidade de prová-los, são maravilhosos. E eu vou contar um pouquinho, até para que as pessoas possam entender como é que surgiu essa interação. Eu vou falar um pouquinho dos chás, né? Para que as pessoas possam ver. E você está aí com o seu chimarrão. O meu chimarrão com O da região o mate quero. sul. Eu sempre faço, eu adoro. E eu estou com o chá, né? Da região norte. Bem Esse é geladinho hoje. espetacular. Bem geladinho. Então, como você mesmo colocou no início, né, o trabalho da Inova Mate começa na Universidade de Passo Fundo, porque a gente buscava
que alguma coisa com a erva mate além do chimarrão, mas que a gente pudesse fazer a comprovação das propriedades fitoquímicas da planta ou mantivesse as propriedades terapêuticas da planta, né? Que recentemente a gente acabou vendo um trabalho que são mais de 230 compostos fitoquímicos, é uma das plantas mais completas no mundo em termos de alimento, de nutrição, né? E dentro dessa questão toda, nós começamos a trabalhar várias frentes e fazer pesquisa, e nós chegamos à conclusão de que a gente poderia, sim, levar para o mercado um chá, apesar de todo mundo já conhecer os chás, já saber que o chá não é uma coisa nova, mas a gente podia inovar utilizando a erva mate dentro das mesclas, e que poderia, sim, trazer um resultado muito interessante para as pessoas que não conheciam a erva mate. Dentro disso, nós trabalhamos, então, não só com a erva mate pura, nós resolvemos mesclar com outras frutas e especiarias, e com isso a gente resolveu também fazer uma viagem pelo Brasil, e aí que surgiu a linha Mate Quero Infusão Brasileira, que aí a gente tem um blend para cada região, que nem você mostrou a região sul, né, que tem a uva passa, a maçã e a canela. Esse daqui da região norte a gente tem a laranja, a pimenta rosa e o funcho. Na região centro-oeste a gente tem o abacaxi, buriti e o gengibre, claro que com erva mate. Na região nordeste a gente vai ter a erva mate, o coco, anis e o cacau. E na região sudeste a gente vai ter então a erva mate com café, cranberry e alcaçuz. E aí foram feitos vários trabalhos. Substituiu muitas vezes o meu café da manhã. Sim, ele substitui tranquilo. Ele é muito bom. E o legal, né, é que todos eles têm um trabalho de informação, e aí a importância também da engenharia de alimentos, né, Gabi? Porque através dos engenheiros de alimentos, a gente conseguiu mostrar que mesmo o produto sendo natural, ele precisa, sim, de um acompanhamento, porque existem modificações que os próprios elementos entre eles acaba acontecendo. Claro. Fala um pouco para nós disso, porque você, como engenheiro de alimento, deve se deparar muito com isso, né? Das pessoas dizerem assim, para que o engenheiro de alimento, né? Então, isso mesmo, né? Eles perguntam o que faz o engenheiro de alimentos, para que existe isso, né? E como tu falou, a cada ingrediente natural ou químico, né? Porque na indústria se usa muito ingrediente químico, ele pode interagir com o outro. Então, num alimento natural, como é uma infusão de chás, que todos os elementos ali são naturais, o processo a ser aplicado tem que ser muito bem estudado, e o engenheiro de alimentos faz isso para que não se perca os nutrientes desejados naquele alimento, né? E que as pessoas que vão ingerir o chá, elas sintam o gosto da erva mate, elas sintam o gosto que nem você está ingerindo o que tem pimenta rosa, então que fique esse buquê e que ele tenha uma vida de prateleira, porque você é uma indústria, você vai produzir, diferente do meu produto, que tem 5 dias de validade, porque ele não tem nenhum processo a não ser o forno, né? É uma coisa mais gastrônoma, mas o teu processo, ele tem que ter uma vida de prateleira, porque você não vai plantar a erva mate, você não vai trazer todos os elementos, como o buriti, por exemplo, que ele está lá do outro lado do Brasil, e aí você vai trazer para colocar numa infusão, e essa infusão tem que durar, ela tem que ser gostosa quando a pessoa vai usar. Né? E isso, o coco ele tem uma tendência, se não bem utilizado, a rancificar muito rápido. Então, os processos, a engenharia de alimentos vê isso. Qual o processo que eu vou fazer para que esse coco fique com o aspecto mais natural possível, com o gosto mais natural possível, porque esse é o intuito dele neste chá, neste blend, e que ele não rancifique, que ele tenha vida de prateleira, né? Então, o coco, o abacaxi são alimentos frágeis, né? Mais frágeis. A maçã, né? Diferente de um café. E da erva mate também, né?
Isso, a erva mate também, mas quando a gente fala dos frutos que estão nos blends, né? Uhum. A erva mate também, mas a erva mate, se for feito o torramento, isso tu pode me corrigir errado, também ela vai ficar com um gosto amargo demais, vai ficar com o defumado demais e daí não é o correto. Então, o engenheiro de alimentos, ele estuda esse processo, ele estuda como fazer para que aquele alimento não perca as propriedades e tenha uma vida de prateleira, porque hoje a gente precisa de vida de prateleira para alguns tipos de produto e vida de prateleira maior, né? Então, esse é o estudo que a gente faz, né, na engenharia de alimentos, entre tantos que a gente estuda, né? Mas um deles é isso, é a vida de prateleira. E como fazer para que esse alimento não perca propriedade, né? Que ele continue lá com seus nutrientes, que ele continue com os seus sabores, que eu vá experimentar este chá e eu vá sentir o gosto da maçã como é o chá tradicional de maçã. Se eu pegar maçã no supermercado, trazer para casa e botar ferver na minha chaleira, né? Então, esse é o intuito, não é? Para você ver, então, né? Porque muitas das pessoas, elas acabam olhando os nossos, né, os chás de uma forma geral e elas acabam não entendendo tudo isso que você colocou. Eles são chás naturais, né? A gente não tem conservantes artificiais. O que nós fizemos foi justamente estudar a composição de cada um dos ingredientes e trabalhando através de análises, né, o que aconteceria na interação entre eles para a gente definir se realmente eram essas as composições que dariam certo, se essas composições manteriam a questão nutricional e os compostos de cada um deles, e mais ainda, se essas composições daria certo no tempo de prateleira necessário para que chegasse ao consumidor e as pessoas pudessem consumi-lo de uma forma segura, né, com a segurança alimentar. Acredito até que vocês estudaram, né? Também como seria? Eu vou só secar o fruto. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para que a maçã fique o mais natural possível, né? Como que eu vou fazer para que o abacaxi não perca a propriedade do abacaxi e fique o mais natural possível? Porque existem N processos, né? Sim. E alguns deles você vai fazer e não vai sentir, tanto que tem muito produto no mercado que eles acabam adicionando aroma artificial, porque o processo que é feito aquele alimento com o fruto original foi um processo que não conservou as propriedades e os aromas daquele alimento. Então, no final, a pessoa tem que ir lá e colocar um aroma artificial de maçã, que não é o caso de vocês. Que Exato. Hoje a gente faz o chá e a gente sente exatamente o gosto da maçã, o gosto da canela, junto com essa erva mate, né? Então, o docinho da uva passa, fica esse blend, né? Gostoso. E é isso que é importante. E aí, como é que você traz esse... Porque assim, né? Para as pessoas já não é tão simples observar a erva mate como um chá. Sim. E aí você confunde mais ainda a cabeça das pessoas com essa delícia que você faz e você tira ela do chá e coloca ela na gastronomia, né, propriamente dita, cozinhando com o chá, né, que é algo Sim. espetacular. E aí, como é que foi essa experiência? Então, quando eu comecei e as primeiras pessoas que eu levei para provar, olha aqui, ó, tô fazendo um bolo a partir de chá de erva mate. Chá de erva mate? Como assim? Que gosto tem isso? E quando você corta o bolo e o bolo é verde? Como assim? Você vai servir um bolo verde? E aí a pessoa vai provando e ela diz, gente, mas isso é muito bom, porque como esse, né? Esse do sul que eu fiz para a gente hoje. Eu usei o chá, o blend, né? Para todos eles eu fiz uma massa base, né? Então, essa massa base eu usei farinhas funcionais, mesclando essas farinhas. Então, tem farinha de linhaça dourada, tem farinha de aveia, tem farinha de arroz integral, e eu comprei o biodinâmico orgânico. Eu procuro sempre também comprar os ingredientes orgânicos e direto do produtor, se eu consigo, né? Então, eu tenho os meus fornecedores. Ela tem a linhaça dourada, ela tem a chia, ela tem o psyllium, e ela não tem glúten, ela não tem lactose, ela não tem ovos. Essa receita não tem. Então, essa é uma gostosa, massa, né? Base. E Isso. É uma delícia, porque eu comi.
Então, nas receitas, né, nos blends que não tem fruta, eu adicionei um pouquinho de açúcar demerara, mas só por conta de dar o adocicadinho e a fermentação. Mas como esse, o do sul, ele vai a maçã ralada, então ele não vai açúcar. Então, além de toda a funcionalidade das fibras que tem, a fibra da aveia, a fibra do psyllium, a fibra da chia na composição, né? Que são as fibras maiores, né? E que dá a parte mais funcional, a gente não adiciona açúcar, e aí tem todo o açúcar da fruta, a fibra da fruta. Então, é bem interessante isso. No bolo da região sul, é adicionado a maçã ralada e a uva passa. Então, essas duas que dão o dulçor do bolo, né? E a infusão. Sempre o líquido de todos os bolos é a infusão daquela região. E aí se escolheu ingredientes. Muitas pessoas me perguntaram por que você não colocou a canela no bolo da região sul? Porque se eu colocasse a canela, ela ia predominar. E eu não ia sentir o gosto, que fica o gostinho da erva mate, do chá em si, né? E também da maçã e da uva passa, porque quando você pega a uva passa, você sente o adocicado. E você sabe que ali naquela massa também tem a maçã, porque você consegue sentir o gosto da maçã. Então, foram vários testes, muitos não deram certo, principalmente por ser sem o glúten, né? Então, como desenvolver um bolo fofinho sem glúten? Sem a gordura da lactose, né? Do leite, digo. Então, sem o leite, sem a lactose. Colocando sem o ovo, que também é responsável num bolo por dar o crescimento. Então, assim, como fazer? Uns que eu fiz lá no início ficaram muito duros, outros ficaram moles demais. Então, assim, foram vários testes para a receita e para chegar no gosto que... eu tomo aqui, eu pego o meu chá e eu tomo, eu como o meu bolo e é muito parecido. Sim. Isso que eu fazia. E aí eu comecei com as pessoas, olha só, toma esse chá, agora come esse bolo, tem que ter o mesmo gosto. E né? Ficou, cara, e de fato assim, eu que não entendo nada de culinária, né, eu sou uma boa experimentadora, amo comer, amo provar, quando você mostrou, quando você apresentou aqueles bolos e a gente comeu, eu falei, gente, isso aqui não tem farinha, como é que consegue, entendeu? É bem... E as pessoas, elas acham que é um bolo, é uma coisa simples, e não é, né? Dá trabalho, deu trabalho, tem toda uma formulação, olha só, isso daí é até pecado, tá? Porque você tá fazendo isso aí e eu não posso comer via Zoom, tá entendendo? Via Zoom, vou te mandar via Zoom. Então, este bolo é o com a infusão região sul. E aí ele tem a uva passa, né? E a maçã na massa dele. E a gente consegue ver que ele é bem fofinho. Eu vou cortar ele depois para mostrar para vocês que ele fica esverdeado por dentro, né? E assim, o cheiro aqui é muito, muito gostoso. Isso daí né? É só o cheiro massacrar dele aqui... a gente, né? E me diz uma coisa, eu sei que esse trabalho teu foi justamente o trabalho de conclusão de curso, né, na tua pós. Isso mesmo. Você pegou todo aquele material de pesquisa que a gente já tinha feito com o chás como base, né, para você utilizar na sua pós. E o que os professores, eles acharam quando você apresentou esse trabalho, né, de um bolo feito com chás, um chás que já são completamente diferentes, enfim, como é que foi a percepção desse pessoal da gastronomia? Então, no dia da apresentação, né, diferente de outros cursos, o curso de gastronomia, cada aluno da gastronomia apresenta o seu prato, né? Então, colegas apresentaram pratos com carne, com várias coisas, né? Então, assim, cada um apresentou o seu prato, apresentou o que fez, o seu trabalho autoral. E quando chegou a minha vez, assim, eu tinha feito todos os bolos, eu fiz uma mesa de bolos e os chás. Então, eu dizia para o pessoal, toma o chá e depois come o bolo.
toma o chá e depois come o bolo. E eles gostaram muito e acharam assim, teve os preferidos, o meu preferido é o da infusão Norte por causa da pimenta rosa. Eu sou apaixonada pela pimenta rosa e na infusão Norte eu coloquei pedaços de casca de laranja cristalizados, né? Então eu fiz, sequei, cristalizei eles e coloquei. Então fica a pimenta rosa moída, que você vai sentindo, e mais a laranja, ficou muito gostoso. Sim. Né? O de abacaxi, o pessoal adorou, porque foi com pedaços de abacaxi. Então, cada um deles gostou teve assim, o meu preferido foi esse porque eu adoro abacaxi, o meu preferido foi esse porque... Então, assim, tem para todos os gostos, né? O Sudeste fica muito bom, porque fica o residual do café, e aí eu botei cranberry dentro da massa, para dar o doce. Então, fica aquele gostinho da erva mate com o café e o dulçor do cranberry. Então, foi uma surpresa, porque normalmente se faz pão de erva mate. E da erva, da erva que a gente usa para tomar chimarrão. Mas de um chá de erva mate, eu particularmente não tinha visto nada, né? Eu já vi bolo de chá mate, aquele chá mate que compra pronto, lá, que usa mais em São Paulo, naquela região, que ele é tostado e tal. Eu já tinha visto fazer bolo com aquele chá, mas ele não fica o gosto do chá mate, ele fica uma coisa muito adocicada, assim. Não, tu olha para ele, como ele é torrado, tu não tem o verde da erva mate, tu não consegue distinguir que aquilo ali tem erva mate, mesmo sendo o chá mate. Então, essas infusões e esses bolos, eles ficaram tu sente o gosto da erva e tu sente o gosto das especiarias, né, e dos outros ingredientes, então ficaram muito gostosos. E uma das nossas professoras, a Renata, ela não estava no dia da apresentação, mas ela fez, tanto que eu usei o trabalho dela também como base, ela fez mestrado em Portugal, em cima disso, de alimentos funcionais e para alergênicos, porque os filhos dela são intolerantes a glúten, a lactose, tem um que é intolerante a ovos, se eu não me engano, e ela trabalha muito com isso, com a alimentação, inclusive. E quando eu falei para ela que eu estava fazendo isso, ela disse, cara, que sacada, é uma coisa do Sul, é da gente, a erva mate é propriedade nossa, né? É nosso. Ela diz assim, isso aqui é um produto gaúcho, né? Show. Então foi bem legal, assim, né? E as pessoas, elas pedem. Tem algumas que pedem para experimentar, tem algumas que já compram sempre, né? E tem os seus preferidos. Então é bem legal. E aí, em contrapartida, eu faço mais no verão, agora está começando de novo, a produção de kombucha. Então, a kombucha, ela também fica com o gosto do chá, com o blend do chá, fica muito gostoso. Isso é que eu queria saber, porque assim, ainda não, como eu te falei, né, eu sou boa muito para experimentar, para fazer nada. Uma vez eu tinha uma mãe, né, de kombucha e eu consegui matá-la, não consegui segurar, enfim, uma tristeza. E como é que ficam esses nossos chás, né, o mate quero com essa função, né, de fazer kombucha? Então, eu tenho as matrizes, né, os scoops só para ir para os chás, né, eu separo elas, porque elas ficam com o gosto da erva mate, elas ficam verdinhas mesmo, né, que nem quando eu faço, eu tenho uma que eu faço só, uma kombucha que eu faço que é de hibisco com pimenta rosa, o Scooby, ele é de vermelhão, assim, né? A de café só dá para usar no café. Se eu usar para outro, ele vai contaminar. Então, eu tenho os Scoobies para aquele chá, né? Para usar, eu guardo elas no vidrinho. Então, para aquela infusão. E eu faço a infusão bem forte, né? Deixo ela esfriar, coo e faço a primeira fermentação com aquela infusão
do mate quero, né? Uhum. Bem forte. Quando deu o tempo de fermentação, quando eu vou para a segunda fermentação, eu coloco o ingrediente. Então, no do sul eu boto alguma coisa que seja, às vezes eu boto uma canela, às vezes eu coloco, e aí eu adiciono as especiarias que estão nos chás. Uhum. Entende? Então, assim, me corrige, a do abacaxi é oeste? Centro-oeste, isso aí. Centro-oeste, Uhum, isso. isso. A do abacaxi, eu coloco suco de abacaxi na Uhum. segunda fermentação, junto com a primeira fermentação. Então, na garrafa, eu já coloco o suco de abacaxi. E aí fica muito saboroso, porque fica o gosto da erva mate com aquela fruta, né? Show. Então, é feito à base da erva mate. Também é um produto bem gostoso, assim, e bem refrescante agora pro verão. Eu já esqueci na geladeira uma garrafa e quando eu fui abrir parecia um espumante. Nossa! Assim, tu abre, porque fermentou bastante, tu abre e parece um espumante. Voa para todos os cantos, quando tu serve, tu vai tomar, parece tu tá tomando um espumante tão refrescante, né? Porque, tipo, o abacaxi, o gengibre, são elementos que já, por si só, fazem uma fermentação. Então, tu tem que ter muito cuidado. E daí, um dia, fui fazendo, e aquela foi ficando para trás. Aí, eu disse, olha só, tem uma kombucha aqui que ficou mais velha, vou abrir para ver como é que ficou. Porque, como eu faço artesanal, eu não tenho uma grande produção. Então, no verão, às vezes, eu nem acabei a fermentação, eu já tenho todas as garrafas vendidas, né? Os clientes já, olha só, eu quero uma, né? E aí eu já tenho todas elas vendidas. E aí aquela ficou para trás e ficou tão saborosa. Porque a kombucha tem disso, né? Quanto mais ela fermentar, porque ela não estraga enquanto fechada. Depois de aberta que entra o ar e que oxida. Mas enquanto fechada, ela não estraga. É quase um vinho, né? Show. Só que ela continua fermentando, né? Mesmo na geladeira, lentamente ela continua fermentando. Então, forma o gás e ela vai formar, vai ter um teor alcoólico daí, né? Porque daí vai... Mas ficou muito gostoso, assim. Ficou um frisante de mate quero. E me diz uma coisa, eu quero ver, né? Porque as pessoas não conhecem a erva mate. E eu sei que tu tens ali a mudinha da nossa erva. Dá para você dar uma viradinha para que as pessoas possam enxergar a plantinha, né? Que ela faz parte dessa nossa conversa aqui também, né? Olha aqui, lá, ó. A minha erva mate. Que não é uma planta rasteira, né? Muita gente pensa em erva mate como sendo uma erva, né? Ah, ela é uma erva, é rasteira. Não, gente, ela é uma árvore na natureza, sem fazer poda nem nada. Ela vai até 12 metros de altura e a gente faz as podas para que ela fique menor e consigamos colher as folhas. Essa daí é a erva mate da Gabi. Muito obrigada, Gabi. Eu ganhei ela deste tamanhinho assim, ó. Sim. Olha lá que ela tá fazendo os brotos. De um potinho, e agora ela já tá com uma árvore, 2 brotos grandes e 3 pequenos aqui embaixo, que acho que vocês não enxergam, né? E ela tá dentro de um vaso de plástico que eu coloquei porque eu moro num apartamento, né? E várias vezes eu tiro a folha para colocar no próprio chimarrão, eu gosto. Né? E daqui a pouco então, você vai precisar... E vai precisar de um vaso maior, porque a família está crescendo aí. Isso mesmo. Vou precisar de um vaso maior, já sei disso. Já comprei ele. Só não tive oportunidade de colocar ele para o vaso maior, né? Mas ela fica lá na minha sacada, junto com as minhas outras árvores que eu tenho também. Tem uma mini floresta dentro de um apartamento, mas cultivo bastante coisa, porque eu acho que é importante isso também, né? E quando você me deu a erva, até minha irmã disse, como assim? A erva mate é uma árvore grande e tal. Eu disse, deixa aí, ela vai crescer. E ela tá crescendo, tá a coisa mais linda, assim, eu gosto bastante dela. E me diz uma coisa, eu tô curiosa para saber, eu não vou poder comer, né? Afinal de contas, ainda não inventaram uma forma da gente comer pela internet, né?
Então, por Ainda favor, não. né? Ainda não, né? Nem comer, nem sentir os aromas, que eu sei que são maravilhosos, né, gente? Eu posso dizer para vocês que eu já provei, é uma delícia, né? Essa linha funcional mate da Gabi. Vocês vão ter que comprar os chás, ou vocês vão ter que pedir para a Gabi para poder fazer para vocês. E tu manda, né, Gabi? Pelo amor de Deus, porque ninguém pode ficar com vontade. Olha só. Ó, ele é bem macio. Aqui a uva passa, né? Uhum. E aqui, na câmera não dá para ver Não, a os gente está pedaços vendo. de maçã, porque é A muito gente está clarinho, conseguindo. né? Dá Mas para os ver. pequenos pontinhos Uhum. são os pedaços de maçã. E ele fica levemente esverdeado, que é a cor da erva, né? E a E gente. extremamente cheiroso. Tudo bem, isso Olha, aí é de magoar a pessoa que só fica olhando, né? Olha lá que show de bola. extremamente cheiroso. Bom, Gabi, a gente está indo para os nossos finalmente, né, da nossa conversa aqui. E eu queria que você falasse, deixasse enfim, uma mensagem para as pessoas. O que você gostaria de falar que a gente não falou ainda nesse nosso momento aqui de bate-papo, que você acha que seria importante para que as pessoas que vão nos escutar, elas soubessem? Olha, que eu acho bem importante né, nessa parte de cultivos e de novos produtos, né? A gente utilizar o que a gente tem na nossa raiz, né? Por que eu gostei tanto desta linha de chás, né, das regiões? Porque algumas regiões eu sabia quais eram os produtos típicos. Das outras regiões eu não sabia. E eu pude sentir isso nesses blends, né? E eu vejo muito que a gente, na área de gastronomia, a gente está voltando para dentro, buscando os nossos ingredientes, né? Muito antigamente se procurava a França, a Itália, não que esses não sejam bons, eles são maravilhosos também, mas a gente tem ali no quintal, ou na nossa região, ou no nosso lugar, ou o nosso vizinho, quem mora mais no interior. Aqui em Porto Alegre a gente tem muito as feiras, né? Os agricultores, produto que é só nosso, como a erva mate, ela é só nossa. A nossa produção, a produção é no Rio Grande do Sul, ele está no sul do Brasil e é um produto que é pouco explorado ainda, porque é um produto excelente e que por muitos anos só se usou no chimarrão, né? Então, existe muito campo para explorar e saber o que eu posso fazer com esse ingrediente erva mate. Então, o que eu posso fazer com o ingrediente que eu tenho, que o meu vizinho produz e que eu posso fazer com que o meu vizinho continue produzindo e continue no campo, né? O que eu posso fazer para ajudar esse... Não dá para se dizer que é um fenômeno, né? Porque começou e os chefes estão fazendo, então eles, porque é o fenômeno dos chefes. Não. O que eu posso fazer para ajudar para que aquele vizinho ele se sustente ali, ou aquele agricultor se sustente ali, aquela região se sustente e preserve, né? Preserve o que é daquela região. Porque se a pessoa tem um cuidado, se ela vai produzir com o intuito de utilizar, né, para o seu sustento, ela não quer que aquele recurso acabe. Então, ela vai ter o cuidado com a natureza, ela vai ter o cuidado com o ambiente que ela está produzindo, né? Então, é bem importante isso. Neste momento que a gente passa no Brasil, Certo. no mundo, né? Eu acho que esse momento de pandemia deu bastante para as pessoas pensarem nisso, né? Eu vou consumir, vamos pegar nós aqui numa cidade grande, né? Eu vou consumir do mercado do bairro, em vez de eu ir lá no grande supermercado, porque eu não tinha como me deslocar para aquele grande supermercado. E daí eu vi que no supermercado do bairro tem o mesmo produto e às vezes até mais barato, e eu estou fazendo com que seja sustentável o meu bairro, né? E isso na agricultura e na produção de alimentos é a mesma coisa.
né? Como que eu vou fazer para ser sustentável para aquele produtor, no caso da erva mate, ele se sustentar usando um método correto, não desperdiçando a natureza, né? Não desperdiçando o ambiente, para que a gente consiga preservar, para que a gente consiga ter... Porque é tão gostoso quando você come alguma coisa e você lembra... Quando experimentei o chá, lembrei da minha infância, né? Então, é muito gostoso isso, de você lembrar das suas raízes, você lembrar daquilo que você já viveu, né? E isso, por um tempo, se deixou no vácuo. E sem dizer que hoje a gente sabe, né, que cada vez mais as pesquisas mostram que a erva mate, ela facilita a digestão. Além disso tudo que você falou, ela tem as propriedades terapêuticas, né? Ajuda a regular o intestino, possui ação termogênica, atua no combate de retenção de líquidos, aumenta a sensação de saciedade, auxilia na saúde cardiovascular, ajuda no controle dos níveis de colesterol e ajuda no metabolismo da glicose. Tem antioxidantes pra caramba, né, que previne o envelhecimento precoce, é estimulante mental, psicomotora, ou seja, ela tem um monte de coisas boas, né, que às vezes a gente fica procurando em alguns outros produtos que não são nem nossos, entende? E ela tá ali. Ou são químicos. Exatamente, entendeu? E, Gabi, deixa eu te dar mais um spoiler aqui, tá? Que você falou que não conhece e as pessoas também não conhecem, né? A gente tem, então, a linha Infusão Brasileira, que você experimentou e faz esse trabalho lindíssimo com ela. Mas a gente tem a nova coleção, que é a Materializar. Ai, essa eu tô louca para experimentar. A coleção Materializar, ela tem justamente essa ideia, né? De materializar os desejos, os sonhos. E ela traz uma versão um pouco diferente da linha Infusão Brasileira. Ela vai trabalhar mesmo com a questão de aromas, praticamente, tal, e tudo aqui tem um chocomate. Este eu já pensei num brownie com ele. Ai, olha, é uma delícia, é uma delícia. Olha aqui, esse aqui é erva mate com abacaxi cravo da Índia. Aqui a gente trouxe o erva mate com chá preto e hortelã, então ele é bem, sabe, dá um frescor, assim, é algo show de bola. Por isso que o nome é encontro, né? Porque a gente está encontrando essas duas grandes plantas que fazem dois grandes chás no mundo. E aqui a gente tem o pão de mel, que na realidade tem todo um estilo de pão de mel, uma delícia. Essa linha aqui... Alô? Tô te ouvindo. Essa linha aqui foi desenvolvida por uma sommelier, pela primeira sommelier de chás do Brasil, a Carla Saueresig. Tem a assinatura dela. A Carla é maravilhosa. Show de bola. Acompanho o trabalho dela. Ou seja, a gente mostrando que a erva mate, ela tem aí esse potencial que você mostrou, que você viu, né? E que você, hoje em dia, faz com que mais pessoas elas consigam também provar, não só através do chá, mas através desse trabalho maravilhoso que você faz. E nós da Inova Mate ficamos muito felizes, tá? Da gente ter conseguido conversar contigo. Eu sei que teu dia é super corrido, eu sei que você tem muitas coisas para fazer, não é pouca não, entendeu? E a gente quer te agradecer de coração você estar aqui com a gente na Biofac Brasil, né? Na Naturaltech Online. E, nossa, foi assim maravilhosa a nossa conversa. Eu agradeço muito por ter conhecido os chás, depois te conhecido e aprendido muito, porque nesse processo todo aprendi muito contigo, coisas que eu também não sabia a respeito da erva mate, né? E foi muito interessante. Então, essa parceria recém começou, como você disse esses dias, né? São coisas que são trabalhos que são desenvolvidos e são coisas que a gente está aqui para desenvolver e promover o que é nosso. Né? Então, quando se tem um pontapé inicial, tipo um chá maravilhoso, que eu já pensei aí num brownie com ele, é fácil. Né? Um dos chefes de cozinha que deu aula para nós, ele disse, se você tem um ingrediente bom, você vai fazer um produto maravilhoso. Então, né, a partir de um super ingrediente que é uma infusão, né, as que eu conheço para mim são maravilhosas, né? Imagina essas outras que
eu fiquei com um cheirinho delas aqui, né? Tá vendo? Você me colocou vontade, com o bolo também te coloquei vontade aqui. Então, eu sou muito agradecida pelo convite, né? Por poder, junto contigo, tá mostrando o que é possível fazer com a erva mate, além de tomar chimarrão, né? E chimarrão é ótimo, mas dá para levar na bolsa, como eu brinco, né? Uma das coisas que eu falava muito no meu trabalho. É possível levar o chimarrão na bolsa, com um mini bolinho. Então, você está com vontade de comer, de tomar chimarrão, você abre, pega o bolo, come o bolo, pronto, tomou chimarrão. Tomou chimarrão. Isso, mesmo sem cuia, mesmo sem água quente, porque não está podendo, né? Então, a essência está ali, né? Isso mesmo, isso mesmo. A essência está ali. Isso mesmo. Bom, Gabi, então, e para todos que nos escutam na Naturaltech, né, que a Inova Mate está aqui na Naturaltech esse ano, online, a gente teve a possibilidade de fazer essa conversa, que se a gente tivesse lá na feira em São Paulo, fisicamente, talvez a gente não tivesse condições de fazer. Mais pessoas estão conhecendo os chás da linha Mate Quero, né, da linha Infusão Brasileira, da linha Materializar, da Inova Mate, e o trabalho da Gabi Ganser na Funcional Mate, né, uma cozinha autoral, e um trabalho maravilhoso que a Gabi faz no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em Passo Fundo, aonde você quiser. Ela manda os produtos para você. Tá bom, Gabi? Muito obrigada pela tua companhia de hoje. Eu que agradeço, gratidão pelo convite e que venham muitos projetos aí pela frente. Com certeza. Um abraço. Bom, vamos lá, né? Levanta a tua cuia, que eu tenho o restinho do chazinho. Vamos fazer um brinde. Aqui, né? Ó. Exatamente. Vou fazer o brinde com o bolo. Eu vou só com chá, né? Mas tudo bem. Aqui, ó. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.